Existe uma diferença enorme entre convencer alguém e vencer alguém. Convencer é conduzir uma pessoa até uma decisão que faz sentido para ela. E vencer é tentar empurrar a sua ideia até a outra pessoa cansar de resistir. E talvez esse seja o grande erro de muita gente que quer vender, liderar, se posicionar e falar melhor. Entra numa conversa como se estivesse entrando numa disputa. A pessoa quer provar que está certa, quer mostrar que sabe, quer rebater objeção, quer desmontar argumento, quer sair da conversa com a sensação de que ganhou. Só que comunicação não é ringue. Persuasão de verdade não acontece quando você encurrala alguém. Persuasão acontece quando a pessoa começa a enxergar valor sem sentir que perdeu autonomia. Porque ninguém gosta de se sentir controlado, ninguém gosta de perceber que está sendo empurrado e ninguém gosta de ser tratado como alguém que precisa ser vencido. As pessoas podem até comprar sob pressão, mas dificilmente criam confiança sob pressão. E confiança é o ativo mais raro da comunicação hoje em dia. Tem muita gente tentando chamar atenção e pouca gente sabe criar conexão. Tem muita gente decorando técnica de persuasão e pouca gente sabe sustentar a verdade. Por isso, a pergunta não é como eu faço alguém dizer sim. A pergunta é como eu comunico valor de um jeito tão claro, tão humano e tão verdadeiro que o sim se torna uma consequência. Eu sou Malu Albuquerque e eu trabalho há anos com comunicação, comportamento e vendas, conduzindo profissionais, líderes e especialistas a se comunicarem com mais presença, persuasão e verdade. Eu sou criadora do Método DOM, Domine a Oratória e Venda 10 vezes mais, e mais de 10 mil alunos já passaram pelos meus treinamentos, mentorias e palestras. Se esse tema conversa com você, já se inscreve no canal, porque aqui eu falo sobre comunicação, histórias, autoridade, vendas e conexão genuína. Agora vamos ao ponto central desse vídeo. Por que algumas pessoas tentam convencer o tempo todo e só aumentam a resistência do outro? A resposta é simples, porque elas começam pelo lugar errado. Elas começam pela própria ideia, pelo próprio produto, pelo próprio argumento e pela própria vontade. Pela própria necessidade de serem aceitas. Mas comunicação persuasiva não começa no que você quer dizer, começa no que o outro valoriza. E esse é o primeiro movimento. Entre pelo valor, não entre pela opinião. Quando alguém discorda de você, a sua primeira reação costuma ser defender a sua ideia. Você explica mais, traz mais argumentos, mais dados, mais lógica. Mas muitas vezes, quanto mais você explica, mais a pessoa resiste. E não é porque ela é difícil, burra ou não entendeu. É porque ela sentiu que a visão dela foi ignorada. E quando alguém sente que está sendo ignorado, a mente não abre, ela se arma. Antes de apresentar uma ideia, você precisa encontrar o valor que está protegendo a opinião da outra pessoa. Por trás do não quero investir agora, pode existir o medo de perder dinheiro. E por trás do eu não quero aparecer, pode existir o medo do julgamento. Por trás de um eu não quero mudar, pode existir um apego a uma forma antiga de se sentir seguro. E por trás de não quero contratar uma mentoria, pode existir uma lembrança de alguém que prometeu muito e entregou pouco. E se você ataca a opinião sem compreender o valor, você se torna ameaça. Mas quando você valida o valor, a conversa muda. E validar não é concordar. Validar é demonstrar que você entendeu o que está em jogo para aquela pessoa. Eu me lembro de um atendimento que um cliente me disse: Malu, eu já mudei tanto. Nossa, se você me visse alguns anos atrás. E eu entendi o que ela estava dizendo por trás daquela frase. Ela não queria apenas contar uma história, apesar de ter contado. Ela queria que a travessia dela fosse reconhecida. Então eu disse: Ana, eu entendo você. Eu entendo que você mudou. E parabéns por isso, de verdade. Mas que tal experimentar uma nova mudança a partir de agora? Porque quando nós parabenizamos alguém pelo avanço, nós damos um ponto final naquela página. E só depois disso, a pessoa consegue abrir espaço para um novo capítulo. Eu validei a construção dela porque provavelmente
Não deve ter sido fácil mudar o casamento, mudar como mulher, mudar como pessoa, pedir perdão, aceitar perdão, rever padrões, reconhecer erros e abandonar defesas antigas. Tudo aquilo era importante, tudo tinha valor e tudo aquilo merecia reconhecimento. Mas ela também podia ir além. Ela queria se tornar palestrante, conferencista, uma mulher com voz pública e presença diante de outras pessoas. E para isso, ela precisaria trabalhar mais. Não porque a versão antiga dela estava errada, mas porque aquela versão já não podia proteger o futuro que ela dizia que queria construir. Percebe a diferença? Eu não ataquei a identidade dela. Eu honrei a travessia. E justamente por honrar, eu pude convidá-la para a próxima etapa. Então, esse é o poder da validação. E validar não é passar a mão na cabeça. Validar é dizer, eu vejo de onde você veio. E a partir disso, mostrar. Agora, vamos olhar para onde você ainda pode ir. Quando você faz isso, a pessoa não se sente diminuída, ela se sente vista. E uma pessoa que se sente vista tem muito mais disposição para crescer. A frase interna de quem erra nessa etapa é: eu preciso convencer essa pessoa de que eu estou certo. E a frase de quem comunica com maturidade é: eu preciso entender o que essa pessoa está tentando proteger. Então, antes de responder uma objeção, pergunte mentalmente: que valor está escondido por trás dessa resistência? É a segurança, liberdade, reconhecimento, controle, tempo, dinheiro, reputação? Quando você encontra o valor, você encontra a porta. Porque influência sem escuta vira imposição. E imposição pode até gerar obediência, mas raramente gera compromisso. Agora, depois de validar o valor, vem o segundo movimento. Antes de tentar convencer pelo argumento, você precisa criar o estado emocional certo. Movimento 2. Antes do argumento, crie o estado. Tem uma ilusão muito comum na comunicação: achar que o melhor argumento vence. O melhor argumento apresentado no estado emocional errado perde força. Você pode ter a melhor proposta, o melhor método, o melhor produto e a melhor ideia. Mas, se a pessoa está se sentindo pressionada, ameaçada, diminuída ou confusa, ela não escuta valor, ela escuta risco. E quando a pessoa percebe risco, ela procura saída. Por isso, antes de tentar convencer alguém, pergunte: em que estado emocional essa pessoa precisa estar para conseguir considerar essa ideia? Talvez ela precise se sentir segura, talvez precise se sentir respeitada e talvez precise se sentir capaz. Talvez ela só precise se sentir vista. A maioria das pessoas tenta persuadir pelo argumento. Comunicadores fortes persuadem primeiro pelo ambiente emocional. Pense em uma pessoa que tem vergonha de falar em público. Você até pode dizer: olha, você precisa aparecer mais. Quem não é visto não é lembrado. Vídeo vende. Oratório é importante. Tudo isso é verdade. Mas, para quem está com medo, verdade sem acolhimento parece cobrança. Agora imagine dizer assim: eu sei que gravar parece simples para quem olha de fora, mas para muita gente existe uma sensação real de exposição. Não é só ligar a câmera, é lidar com julgamento, com a comparação, crítica, perfeccionismo e uma voz interna que vai dizendo que talvez não seja bom o suficiente. Então a questão não é ter força para aparecer, é construir uma forma de comunicação em que você consiga sustentar presença sem se violentar. Percebe? Você não tirou a responsabilidade da pessoa, mas também não esmagou a pessoa com cobrança. Você criou um estado em que ela consegue ouvir. E na venda isso é decisivo. Se você faz a pessoa se sentir inadequada, ela se defende. Se você faz a pessoa se sentir compreendida, ela se aproxima. Se você faz a pessoa se sentir capaz, ela considera. Emoção não substitui lógica. Emoção abre a porta para a lógica entrar. Por exemplo, o jeito fraco de vender uma imersão de comunicação seria dizer: você precisa melhorar sua comunicação para vender mais.
o jeito mais forte seria: talvez você já tenha percebido que não basta ser bom no que faz. Se a sua mensagem não traduz o valor do seu trabalho, pessoas menos preparadas podem ocupar espaços que você tem competência para ocupar. E não porque elas são melhores, mas porque aprenderam a comunicar valor antes de você. Isso cria um estado emocional específico. E não é culpa, é clareza. E não é desespero, é urgência consciente. A pessoa começa a pensar: eu não quero mais ser excelente em silêncio. E essa frase pode abrir mais portas do que uma lista de argumentos. Anos atrás, eu atendi um cliente que ocupava um alto posto governamental. Ele vinha de uma origem muito simples, humilde e tinha muita atenção à forma de falar, aos gestos, às palavras que ele escolhia. Como ele também tinha um quadro de TDAH, ele anotava tudo para não esquecer nada. Ele sempre estava muito tenso, mas por trás daquela tensão existia um coração imenso, um sorriso largo, um jeito carismático e absolutamente único. E um dia eu disse para ele: que tal deixar esse sorriso escapar? E ele respondeu: mas aí só vão ver meus dentes. E ele falava isso porque achava o dente dele muito branco e muito grande, em contraste com a pele dele. E eu disse: olha, é aí que mora a parte mais bonita da sua história. Porque aceitar a própria origem, a própria fala, o próprio jeito é o que faz qualquer técnica de oratória deixar de ser uma máscara e começar a ser presença. E naquele momento o que ele precisava não era de mais técnica, era de permissão emocional para aparecer sem negar quem ele era. Esse é o ponto. Muitas vezes a pessoa não precisa apenas entender a sua ideia, ela precisa sentir que existe um lugar seguro para experimentar uma nova versão de si mesma. A ação prática desse bloco é: antes de gravar um vídeo, ou conduzir uma reunião, ou fazer uma oferta, escreva qual emoção você precisa despertar. Não escreva apenas: quero explicar ou despertar tal coisa. Escreva assim: eu quero que essa pessoa se sinta aliviada porque finalmente entendeu o seu problema. Ou eu quero que ela se sinta provocada porque percebeu que está adiando uma decisão. Ou eu quero que ela se sinta capaz porque ela viu que aqui existe um caminho. Quem conduz o estado, conduz a profundidade da escuta. Mas cuidado, conduzir o estado não é manipular, é criar condições para uma conversa honesta acontecer. Isso nos leva ao terceiro movimento. Depois que a pessoa se sente compreendida, você precisa reduzir a confusão. Por quê? Mente confusa não compra, não decide e não avança. Movimento 3. Não dê um cardápio infinito, dê um caminho. Existe uma frase antiga no marketing: mente confusa não compra. Mas isso não vale só para venda. Vale para liderança, família, educação, negociação, posicionamento, conteúdo e carreira. Quanto mais opções você joga sobre alguém, mais a pessoa sente que decidir pode ser perigoso, porque toda escolha carrega uma perda. Quando eu escolho um caminho, abandono outro. Quando eu digo sim para uma proposta, eu digo não para outras possibilidades. Quando eu assumo uma decisão, eu perco a desculpa da indefinição. Por isso, opções demais podem aumentar a paralisia. Você já viveu isso em algum restaurante? O cardápio tem 18 páginas, vai de massa até carne, salada, risoto, hambúrguer, pizza e sobremesa. A promessa parece boa, tem opção para todo mundo, mas na prática você começa a desconfiar. Como esse lugar faz tudo tão bem? O que eu peço? E se eu escolher errado? Agora pense em um restaurante com poucas opções muito bem posicionadas. O prato tem nome claro, a descrição é objetiva. O garçom sabe orientar e você sente menos ansiedade e mais confiança. Comunicação funciona do mesmo jeito. Tem gente que, na tentativa de vender mais, oferece tudo: posicionamento, venda,
Produtividade, conteúdo, crença, marca pessoal, roteiro, Instagram, palestra, equipe, lançamento, mentoria, comportamento, oratória. A pessoa ouve e pensa, tá, mas por onde que eu começo? Excesso de oferta pode parecer abundância para quem vende, mas vira ruído para quem decide. Conduzir uma escolha quando feito com ética não é tirar liberdade, é conduzir liberdade. Em vez de perguntar, você quer fazer ou não quer, você ajuda a pessoa a enxergar o próximo passo. Por exemplo, pelo que você me contou, existem 2 caminhos possíveis. O primeiro é começar pela clareza da sua mensagem, porque hoje as pessoas não entendem com precisão o valor do que você entrega. O segundo é começar pela sua presença em vídeo, porque a mensagem existe, mas você ainda não sustenta essa comunicação em público. Qual desses 2 pontos parece mais urgente agora? Percebe? Você não está empurrando uma decisão, você está organizando o raciocínio. Mas existe uma linha ética aqui e ela é inegociável. Escolha dirigida não pode ser armadilha. Se você oferece 2 opções, as 2 opções precisam ser reais. As 2 precisam fazer sentido e as 2 precisam respeitar o interesse da outra pessoa. Manipulação é quando você cria a ilusão de escolha, mas sequestra a liberdade. Comunicação madura é quando você reduz a confusão para que a pessoa consiga decidir melhor. E isso importa porque a confiança que você perde numa venda agressiva custa muito mais caro do que o dinheiro que você ganha naquele fechamento. Eu vivi isso na minha própria trajetória. Quando eu saí da Febracis, eu me vi perdida. Eu ministrava formação em coaching, master coaching, formação de palestrantes, coaching para finanças. Era muita coisa. Eu tinha estudado muito, eu tinha feito muitas provas internas e eu tinha acumulado muita experiência. E por isso mesmo eu não queria perder nada. Só que, tentando carregar tudo, minha comunicação ficava pesada. E eu precisei conversar comigo mesma. Eu precisei fazer uma mentoria comigo mesma. Eu precisei encarar uma decisão. E eu seguiria naquilo que sempre foi a minha base, a minha essência, o meu campo de estudo mais forte, a comunicação. Quando eu simplifiquei a oferta, quando eu foquei no método DOM e na performance das pessoas por meio da comunicação, tudo ficou mais claro. E o mais interessante é que eu não abandonei identidade, valores, merecimento, comportamento. Tudo isso continuou dentro do método. Mas agora havia uma porta de entrada clara, a comunicação. A minha oferta ficou muito mais forte, o método DOM ficou muito mais forte e eu comecei a me tornar referência nisso. Foi ali que eu entendi uma coisa: simplificar não empobrece o trabalho. Simplificar fortalece a transformação. Porque quando você organiza o caminho, você não limita o aluno, você potencializa. A ação prática desse bloco é revisar a sua comunicação e procurar onde você está oferecendo opções demais. No seu conteúdo, existe uma ideia central ou você tenta falar sobre tudo? Na sua oferta, existe um próximo passo claro ou a pessoa precisa decifrar? Na sua reunião, existe uma decisão a ser tomada ou vocês só acumulam assunto? Quem quer convencer precisa aprender a editar. Persuasão também é a arte de cortar o que atrapalha a decisão. E agora vem o 4º movimento, e ele é o que separa uma pessoa que concorda de uma pessoa que age. Porque tem muita gente que diz, olha, faz sentido, eu gostei, eu preciso disso, eu vou pensar, depois eu vejo. E nunca faz nada. Não porque a ideia era ruim, mas porque a decisão ficou solta no tempo. Movimento 4. Transforme intenção em próximo passo. A maior ilusão de quem comunica é achar que concordância é conversão. Não é. A pessoa pode concordar que precisa vender melhor
e não fazer nenhuma oferta. Concordar que precisa aparecer mais e não gravar nenhum vídeo. Concordar que precisa liderar melhor e continuar evitando conversas difíceis. Concordar é barato. Agir custa identidade. Por isso, toda comunicação persuasiva precisa responder uma pergunta: qual é o próximo passo concreto? Não um dia, não em breve, não quando der. Quando, onde, como, com qual primeiro movimento eu vou melhorar minha comunicação é uma intenção fraca. Na próxima terça-feira, às 9 horas, eu vou gravar 3 vídeos curtos com as perguntas que meus clientes mais fazem. É um caminho. Eu vou vender mais, é abstrato. Hoje, até às 18, eu vou mandar uma mensagem para 5 pessoas que já demonstraram interesse e convidá-las para uma conversa. É concreto. Eu quero me posicionar melhor, é desejo. Esta semana, vou escrever uma frase clara dizendo quem eu ajudo, com qual problema e qual transformação eu entrego, é ação. O papel da comunicação não é apenas inspirar, é diminuir a distância entre intenção e comportamento. E aqui entra a urgência. Urgência não é desespero, urgência não é mentira, urgência não é inventar escassez. Urgência não é dizer últimas vagas quando você sabe que amanhã vai abrir mais. Urgência ética é mostrar o custo real da espera. E existe uma diferença enorme entre pressionar e revelar consequência. Pressão diz: você precisa decidir agora porque eu quero vender. Consequência diz: se você adiar isso por mais 6 meses, qual parte da sua vida, da sua empresa ou da sua autoridade continua pagando essa conta? Uma força vem do interesse de quem vende, a outra vem da realidade de quem precisa decidir. Se uma imersão tem data para acontecer, isso é uma ancoragem real. Se as vagas são limitadas porque existe acompanhamento, isso é uma ancoragem real. Se uma condição termina porque há uma turma, uma agenda ou uma capacidade operacional, isso é real. O problema não é usar prazo, o problema é mentir sobre o prazo. A ação prática aqui é: sempre que você fizer uma proposta, termine com um próximo passo claro. Pode ser, olha, o próximo passo é preencher a aplicação. O próximo passo é agendar uma conversa, é assistir tal aula, é reservar a sua vaga. Sem próximo passo, a emoção esfria, a lógica se dispersa, a vida engole e aquilo que parecia importante vira mais uma aba aberta na mente da pessoa. Agora vamos juntar tudo? Os 4 movimentos são valor, estado, caminho e ação. O valor é o que essa pessoa está tentando proteger. O estado é o que ela precisa sentir para conseguir ouvir. O caminho é como eu reduzo a confusão sem tirar a autonomia. E a ação é qual é o próximo passo real. Agora, imagine isso numa conversa de venda. O jeito fraco seria dizer: você precisa fazer minha imersão porque comunicação é essencial para você vender mais. Isso é genérico, é previsível e esquecível. Agora veja outra forma. Eu entendo que você tenha cuidado antes de investir em uma formação. Provavelmente você já comprou cursos que prometeram muito e no fim não mudaram nada. Então, faz sentido querer clareza antes de decidir. Mas, pelo que você me contou, o ponto não é falta de capacidade. Você tem conhecimento, você tem entrega, você tem resultado. O que está acontecendo é que a sua comunicação ainda não traduz tudo isso com força. E eu imagino o quanto deve ser frustrante ver pessoas menos preparadas ocupando espaço simplesmente porque comunicam melhor o próprio valor. Existem 2 caminhos aqui. Ou você continua tentando melhorar sozinho, consumindo conteúdo solto, testando uma coisa aqui e outra ali, ou entra em um processo estruturado para organizar mensagem, presença, história e oferta, e com acompanhamento prático. Qual desses caminhos parece mais coerente para o movimento que você está vivendo? Se fizer sentido, o próximo passo é entrar
na próxima imersão. A turma tem uma data específica porque o trabalho é ao vivo, prático e depende de acompanhamento. Se não for o seu momento, tudo bem. Mas eu quero que você saia dessa conversa sabendo exatamente o que está adiando e o que esse adiamento pode estar custando para sua autoridade. Percebeu? Não teve agressividade, não teve truque, não teve personagem, teve leitura humana, verdade, condução e clareza. Isso é persuasão ética. E é aqui que muita gente erra. Acha que persuadir precisa se transformar em alguém mais performático, mais teatral, mais vendedor ou mais dominante. Não precisa. Você não precisa virar outra pessoa para convencer mais. Você precisa aprender a comunicar valor sem trair sua verdade. Porque quando você veste um personagem, sua comunicação pode até ficar barulhenta, mas não fica profunda. Pode até chamar atenção, mas não sustenta confiança. E hoje, confiança virou o diferencial competitivo. As pessoas estão cansadas de frases prontas, cansadas de gatilhos vazios, de urgências falsas, estão cansadas de promessas infladas, cansadas de gente que sabe vender, mas não sabe se relacionar. Por isso, a nova autoridade não é de quem grita mais alto, é de quem consegue ser claro, verdadeiro e relevante. Comunicação persuasiva não é sobre controlar o outro, é sobre assumir responsabilidade pela forma como você conduz a percepção do outro. Se a pessoa não entendeu o seu valor, existe um problema de comunicação. E se você sentiu pressão, existe um problema de condução. Se você ficou confuso, existe um problema de estrutura. E se você concordou, mas não agiu, existe um problema de próximo passo. E isso não é culpa, é responsabilidade. Quando você melhora a sua comunicação, você não melhora apenas sua fala, você melhora a sua capacidade de liderar, vender, ensinar, negociar, se posicionar e criar vínculos mais verdadeiros. E é exatamente por isso que eu criei o Método Dom. Porque eu vejo muitas pessoas inteligentes, competentes, preparadas, com histórias poderosas e trabalhos transformadores, mas que ainda não conseguem comunicar isso com força. Elas têm conhecimento, mas não têm estrutura. Elas têm entrega, mas não têm clareza. Têm verdade, mas não sabem transformar essa verdade em mensagem. Têm uma história, mas ainda não sabem usar essa história para gerar conexão, autoridade e venda. O Método Dom nasce para organizar isso. Não como uma fórmula engessada ou uma manipulação, não como uma performance vazia, mas como um caminho prático para que você domine a sua comunicação, estruture a sua mensagem, sustente a sua presença e use histórias com verdade, conduzindo decisões com ética e transformando fala em venda. Porque comunicação não é só falar bem, comunicação é fazer o outro entender o valor e é conduzir percepção, é gerar confiança, é transformar conhecimento em decisão. Então, depois de tudo isso, eu quero que você saia com 3 ações simples. A primeira, na próxima conversa difícil, não comece defendendo a sua ideia. Comece identificando o valor que a outra pessoa está tentando proteger. Segunda, antes de apresentar o seu argumento, pergunte qual estado emocional precisa existir para essa pessoa conseguir ouvir você. E terceira, termine qualquer proposta com um próximo passo claro. Não deixe a decisão solta no ar, porque persuasão não é falar até o outro ceder. É conduzir com tanta clareza que a pessoa consegue decidir sem se sentir invadida. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever nesse canal. Meu nome é Malu Albuquerque, eu sou especialista em neurociência, comportamento humano e comunicação. E aqui você aprende a comunicação de uma forma jamais vista. Fique por aqui e no próximo vídeo tem muito mais.